Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês que nos assiste nessa manhã. Mais uma oportunidade, mais um privilégio de podermos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é, por sua soberania, por seu controle, porque nele nós temos vida e vida em abundância. E apesar das lutas, das dificuldades, apesar das aflições e apesar das doenças, nós podemos entender que o nosso viver é Cristo Jesus. Nele está firmada a nossa esperança. Nele nós podemos confiar. A palavra do Senhor nos fala em 2 Coríntios, capítulo 5, que tem por tema ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O seu versículo 1 fala o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. Nós podemos confiar no Senhor, e apesar de tudo aquilo que temos visto ao nosso redor, e apesar de todo o contexto adverso, nós podemos confiar que nele nós temos uma morada eterna. Nele, apesar das lutas, apesar das aflições, nós podemos confiar plenamente. E nesta manhã nós queremos te convidar para, em adoração, em espírito e em verdade, se dedicar, que você possa exercer aquilo para o qual eu e você fomos criados, aquilo para o qual nós fomos chamados, a adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, em espírito e em verdade. Que essa seja a sua oração neste momento. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos em mais este dia, Senhor, em entregar o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, em sermos o teu reino aqui nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos resplandecer, Senhor, a luz de Cristo sobre as nossas vidas, Pai. Que em todos os contextos em que estamos, Senhor, seja familiar, seja, Senhor, o acadêmico, seja profissional, Senhor, seja eclesiástico, seja na nossa vizinhança, Senhor, que nós, Senhor, possamos resplandecer, Senhor, a esperança, a rocha eterna, Senhor, o firmamento que temos em Cristo Jesus, Senhor. Que possamos, Senhor, sermos os portadores da mensagem da cruz. Que possamos, Senhor, levar a cura através das boas novas, Senhor, através do teu evangelho, Senhor. Que pessoas tenham acesso ao teu reino através das nossas vidas, Pai. Assim, Senhor, nós nos colocamos à tua disposição. Usa-nos conforme a tua vontade, conforme o teu poder, conforme o teu querer, Senhor. E que no teu nome santo nós possamos experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, sobre este tempo, sobre esta geração, Pai. É no teu nome santo que nós colocamos tudo que viveremos aqui, neste culto, diante de ti, para a glória e honra de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém. Amém, amém. Que você possa ter liberdade para louvar e adorar o nome do Senhor nesta manhã. Peço para que você acompanhe junto comigo a leitura desta manhã, que se encontra no texto da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 1 a 8. Assim diz o texto: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam,
embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Glória a Deus, que possamos, de fato, sermos aqueles da luz do dia, que possamos resplandecer dessa graça, desse amor, dessa misericórdia inestimável que vem de Cristo Jesus. Louve e adore o Senhor. Este é o dia do Senhor. Amém. Glória a Deus, bom é poder desfrutar desta comunhão, não é verdade? E o Senhor tem aberto portas
para que o seu reino seja propagado em um tempo tão difícil como esse, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, assim como nós louvamos e declaramos neste momento. O Senhor tem oportunizado momentos de muita relevância, na qual a igreja do Senhor, unida como corpo, pode ser efetiva mesmo em um tempo de tanta crise, em um tempo de tanta dor, em um tempo de tanto luto, em um tempo de tanto medo. A igreja do Senhor reunida já distribuiu mais de 4 toneladas de alimentos para diversas famílias no DF e também fora da nossa região. Já alcançamos o Piauí, já chegamos em algumas comunidades no Goiás, e a igreja do Senhor não para. Através das contribuições, através dos dízimos e das ofertas, nós podemos continuar agindo em um tempo tão adverso como esse. E nós confiamos na palavra do Senhor, que diz o seguinte em 2 Coríntios capítulo 4, verso 14: sabendo que aquele que ressuscitou, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Com isso, nós seguimos firmes, constantes e abundantes neste trabalho. Pedimos para que você, amado irmão e amada irmã, não deixe de colaborar com esta obra. Seja fiel, coloque parte daquilo que o Senhor tem te confiado, como dízimos, como ofertas, que nós possamos ser relevantes em um tempo como este. E nessa noite, nós teremos o nosso culto drive-in. Será mais uma oportunidade para você trazer o alimento, para trazer agasalho e cobertores também, e deixar logo na entrada da nossa igreja. Este é um momento de solidariedade, este é um momento de sermos luz em um tempo tão escuro. Que Deus possa te usar poderosamente agora, neste momento de dedicação de vidas e bens. Participe com alegria. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real.
Aleluia. O Senhor é a nossa fonte inesgotável. É dele que nós recebemos, é dele que nós bebemos. Nós usufruímos da presença desse Deus que se faz acessível a nós. A palavra do Senhor nos revela de forma muito especial que sempre que clamamos, que buscamos, que batemos, que sempre que pedimos, Ele se faz presente em nossas vidas. A palavra nos alerta: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-vos-á. O Deus a quem nós servimos, Ele não está indiferente às nossas necessidades. Ele não está com os olhos fechados às nossas dores. Mas a sua graça nos acompanha. O seu favor nos alcança. A sua misericórdia nos assiste. Por isso você não está sozinho nesse tempo de luta, dificuldade, de provação, de desilusão, de tristeza. Quando muitas vezes olhamos à nossa volta e queremos uma resposta concreta para a nossa vida, Ele se faz presente. Ele está acessível para nos assistir. Que o Senhor possa ser a sua fonte. Que nesse dia você possa fechar os seus olhos e clamar aos céus, na certeza de que o Senhor está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo a tua petição. Ele tem ouvido o nosso clamor. Tu és a nossa fonte, Jesus. Tu és a nossa fonte, Senhor. Oh, Espírito de Deus, sopra, Senhor. Oh, aleluia. Tu és a nossa fonte, Jesus. Tu és a nossa fonte. Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, 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 nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor da nossa vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós nos humilhamos, nós nos prostramos, nós nos rendemos, nós nos colocamos, Pai, independentes de Ti, Senhor, nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, derrame sobre nós a unção da Tua presença. Ó Deus, que haja em nós um gozo indescritível por conhecer o Deus da nossa salvação. Ó Deus, alcança, Deus, esse coração. Ó Deus, alcança, Pai, esta vida. Ó Deus, vem, Senhor, com o Teu sopro de poder. Ó Deus, manifesta, Deus, neste lar, nesta casa, a glória da Tua presença. Ó Deus, que sejamos, Pai, nesta manhã tocada pelo Teu poder, pelo Teu mover, Senhor. Ó Deus, que nós nos sintamos agraciados, Senhor, por Ti. Ó Deus, que nasça, Senhor, no nosso interior, ó Deus, a alegria indizível por servirmos a um Deus que se faz presente em nossas vidas, que não nos deixa, que não nos desampara, que nos socorre, que nos assiste. Ó Deus, Tu estás conosco
todos os dias da nossa vida. Deus, nunca nos chamarão de desamparados. Ó Deus, Tu és a nossa certeza. Ó Deus, Tu és a nossa segurança. Ó Senhor, Tu és o nosso porto seguro, onde a nossa alma cansada pode ancorar. Ó Deus, em Ti está o sim e o amém. Ó Deus, os alicerces da terra estão em Tuas mãos. Ó Deus, porque não há impossíveis para Ti. Ó Deus, porque operando o Senhor, quem impedirá? Por isso, Deus, visita este lar agora. Ó Deus, visita esta casa. Ó Deus, visita esta família. Entra, Deus, nesta manhã com providência, Pai, nesta vida. Ó Deus, este coração que está se sentindo, Pai, abandonado. Ó Deus, esse sentimento de solidão, de rejeição. Ó Deus, que tem tomado conta desta vida. Ó Deus, todo sentimento de morte, Senhor. Ó Deus, todo espírito de morte. Ó Deus, toda mentira do diabo, Senhor, que tem falado com esta vida, dizendo que não há mais jeito, que não há mais saída. Eu repreendo agora, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e eu ministro vida, Senhor. Ó Deus, eu ministro vida sobre esta casa. Ó Deus, todo ambiente de confusão que tem invadido este lar, todo espírito de conflito, de guerra, Senhor. Ó Deus, todo desentendimento, Senhor. Ó Deus, que tem se instalado, Deus, nesta casa. Ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo nesta manhã, em nome de Jesus. Que Tu traga a Tua paz, Senhor. Traz a Tua paz. Traz a Tua paz, Jesus, para este coração. Traz o Teu alento, o Teu conforto, o Teu refrigério. Deus, coloca nesses lábios a palavra branda, porque a palavra branda aplaca o furor. Dá-nos sabedoria, dá-nos revelação do alto, dá-nos entendimento, Senhor, para sabermos o que falar e a hora de falar. Não deixa, Pai, que muitas vezes sejamos tentados, Senhor, a agir na carne, no ímpeto, no impulso. Reveste-nos agora, dá-nos, Pai, a autoridade, Senhor, vida do alto, Senhor, para nos posicionarmos como servos Teus. Oh Espírito de Deus, visita o Teu povo nesta manhã. Traz, Deus, sobre esta vida, Senhor, a resposta. Ó Deus, Tu tem a resposta para este coração. E Tu pode neste dia, Pai, trazer, Senhor, aquilo que o Teu servo, a Tua serva, tem colocado diante de Ti como necessidade. É o que nós Te pedimos, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, que alegria poder mais um domingo estar aqui na sua casa, poder participar desse momento com a sua família e certamente juntos glorificarmos o nome do nosso Deus, reconhecendo que não há lugar mais seguro de estarmos do que no centro da vontade do Pai. E por isso nós precisamos confiar de que nenhuma luta é eterna, nenhuma provação é para sempre, mas que na hora certa o Senhor agirá em nossas vidas. Eu quero compartilhar com você nesta manhã o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 10 e 11. O título dessa mensagem hoje é Mudando a Nossa Cultura Religiosa. Mudando a nossa cultura religiosa. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui confiantes de que o Senhor não nos deixa sozinhos. E agora, Pai, eu te peço que o Teu Santo Espírito nos dê inspiração nesta manhã, para que tudo o que aqui será dito seja em sintonia com a Tua vontade e submisso ao Teu senhorio. Fala ao coração do Teu povo e da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos passando
por um processo de grandes transformações. Certamente o período pós-pandemia vai ser repleto de novos conceitos, novas posições que não adotávamos anteriormente, que não fazia parte da nossa história, da nossa vida, do contexto da nossa existência. Muitas práticas que eram bem naturais, que adotávamos antes, teremos que mudar. E se quisermos sobreviver, vamos ter que enfrentar muitas situações, rever muitos dos nossos conceitos e mudar muitas das nossas atitudes. Teremos que nos adaptar a novas realidades e abrir a mente para que aquilo que no passado tínhamos resistência, quebrar os paradigmas e viver dentro de uma realidade que jamais será a mesma, com as mesmas atitudes, os mesmos conceitos, as mesmas reações, os mesmos princípios, as mesmas posturas que nós adotávamos no passado. Teremos que mudar nossa maneira de encarar a vida. Teremos que, inclusive, mudar a forma como nos relacionamos uns com os outros, a maneira como nos comportávamos na realidade da nossa comunidade cristã, e podemos até dizer que vamos ter que mudar a nossa conduta comportamental no que diz respeito à nossa fé, à nossa relação com Deus e o nosso testemunho para com aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. A vida cristã, queridos, ela é exercida na contradição entre o desejo de exaltação, de reconhecimento, de prestígio e de posição, e a ordenança bíblica de que devemos nos humilhar se desejamos ser exaltados por Deus. Por isso, muitas pessoas com quem convivemos têm uma dificuldade enorme de se encaixar na realidade da vida com Deus. Porque naturalmente nós buscamos essa posição de destaque, essa referência dos homens, essa posição de prestígio, de pódio, de topo, de holofote, de destaque. Em muitos momentos da história bíblica, presenciamos o conflito do homem entre o conselho de Deus e os seus desejos pessoais, as suas vontades, os anseios da sua carne. E muitas vezes nós ficamos cheios de conflito por não saber administrar essa realidade. Por isso acabamos nos distanciando de Deus, dos seus propósitos, da verdade da sua palavra, porque não sabemos negar o nosso próprio eu e permitir que o fluir do Espírito prevaleça sobre a nossa vida. Nós sabemos muito bem que existe uma guerra travada diariamente com as nossas vontades e os conselhos divinos. Não é fácil administrar a vontade humana e a submissão total e irrestrita à vontade de Deus. É triste testemunharmos diariamente os conflitos vividos por muitos que, embora tenham um desejo de servir a Deus, permanecem se sentindo prisioneiros de situações que a carne acaba exigindo, posturas que a carne acaba nos obrigando a ter. E eu acredito, queridos, que quebrar essa cultura, que muitas vezes faz parte dos nossos hábitos, das manias que temos e das práticas da nossa existência, é desafiador. A Bíblia nos mostra que essas contradições, elas não começaram agora. Nós não vivemos essas contradições por causa do momento que vivemos, de insegurança, de incerteza, de pandemia. As contradições são antigas. Os nossos patriarcas
vivenciaram essa realidade cedendo ao desejo de posição e à presunção de excelência que os conduzia ao próprio trono de Satanás. Nós vemos como exemplo dessa realidade a doutrina de Balaão, que o levou à idolatria e o fez experimentar a mistura entre o santo e o profano. Precisamos entender que o cristianismo e o humanismo não andam juntos, não têm acordo, não podem estar associados, não fazem conchavos. O cristianismo, a soberania de Deus, de um Deus trino, é o ponto de partida. E este Deus fala a cada coração através da sua palavra infalível, inerrante. No humanismo, a soberania do homem e do Estado é o ponto de partida. E a palavra dos homens, da elite e da ciência é que deve ser ouvida. Por isso, aqueles que são conduzidos, que são guiados pelo humanismo, vão dar ouvidos ao que os homens dizem, o que a ciência diz, o que a sociedade impõe, o que a elite da sociedade impõe. Uma das coisas que mais me preocupa em nossos dias é o humanismo camuflado de cristianismo. É um tipo de cristianismo em que o eu continua no trono, o eu continua imperando, e por isso muitos sabem se encaixar na realidade bíblica, nesse contexto do ensinamento de Jesus, onde traz a necessidade de abrir mão dessa posição, desse destaque em favor dos outros, e da condição de sermos cristãos. Muitas vezes eu não só estou abrindo mão daquilo que eu quero em favor de alguém, mas eu estou abrindo mão daquilo que eu quero, daquilo que eu planejo, daquilo que eu sonho, daquilo que eu almejo em favor de uma causa maior, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que a verdade de Deus seja propagada. Mas para que isso seja uma realidade, eu preciso me colocar em uma posição inferior, em uma condição de submissão, de sujeição. Nós vemos essa atitude tomando conta, muitas vezes, dos nossos púlpitos, quando muitos líderes religiosos oferecem a satisfação pessoal como alvo primeiro da vida. Muitos cristãos estão sendo estimulados a buscar a vida cristã baseada no sucesso, na fama, no dinheiro, segundo os padrões dos homens, do mundo. Essas pessoas estão buscando sentir prazer, satisfação de bem-estar nas reuniões, e o que está dirigindo as suas vidas é o próprio eu, e não os princípios norteadores da palavra de Deus. A religião do prazer pessoal, ela se contradiz com a palavra de Deus e vai de encontro ao que nos ensina Jesus Cristo em todos os seus sermões. O cristianismo sem cruz vai de encontro à realidade da vida cristã. A vida com Deus, ela não se baseia no próprio eu, no ego, mas na capacidade de abrirmos mão do que quer que seja em favor da causa de Cristo. Mas o humanismo exalta a cobiça, o egoísmo, a busca de prazer, a busca de prazer e a busca do poder, em detrimento à verdade de Deus, à palavra de Deus e ao testemunho cristão. Amados, não podemos permitir que sentimentos dessa natureza tragam para a nossa vida conceitos distorcidos que se tornem verdades em nosso coração,
quando com essa prática estamos negando a palavra do Senhor, as promessas de Deus para a nossa vida e o nosso testemunho cristão. Mudar a cultura é mudar a atitude da vida com Deus. Nós devemos lembrar que o verdadeiro cristianismo implica em submissão, em humilhação e em reconhecimento de que nada pode ser realizado fora dos princípios, da vontade e da direção de Deus. Por isso eu lhe pergunto nessa manhã, o que precisamos fazer para quebrar os paradigmas desse tempo? Que cultura religiosa precisa ser quebrada depois de tantas experiências que temos vivido nesse tempo de isolamento, nesse tempo de reclusão, nesse tempo em que muitas vezes temos nos sentido sozinhos, temos enfrentado a dor da solidão. Há muitas culturas que precisam ser quebradas em posturas que adotávamos e que sabemos, queridos, que é uma verdadeira afronta contra a palavra de Deus e a verdade que pregamos, que anunciamos, que cantamos, que professamos, que ensinamos. Esse texto, ele nos oferece muitas lições. E Jesus nos deixa princípios norteadores que vão balizar a nossa conduta e vão revelar a postura que nós devemos adotar como servas e servos do Senhor. E primeiro, queridos, é que nós mudamos a nossa cultura religiosa com a submissão. O texto de Lucas, nós vamos utilizar o texto base da nossa pregação, e por isso você mantenha a sua Bíblia aberta. Lucas 14, no verso 10 diz: mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. E eu acredito que um dos primeiros impactos da nossa vida com Deus é a nossa incapacidade de dar o primeiro lugar para os outros. Geralmente nós entramos em uma crise profunda quando nos sentimos passados para trás. Quando alguém se mostra superior a nós. Mas esse texto, Jesus nos ensina: mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. Essa posição, queridos, é de submissão. Esta é uma posição de sujeição. Amados, nós vivemos um tempo em que a rebeldia tem tomado conta das famílias, tem tomado conta das escolas e tem invadido até os arraiais da igreja. Hoje nós temos uma enorme dificuldade em de nos submetermos às leis do nosso país. Nós temos dificuldade de nos submeter a autoridades constituídas. E nós temos dificuldade de enxergar aqueles mais experientes, os mais idosos, os mais vividos, como pessoas que têm algo a nos ensinar. A nossa insubordinação leva a esse tipo de rebeldia, de rejeição com relação a alguém que se coloca num patamar de experiência de vida, de autoridade sobre nós. Você já viu como nós temos dificuldade quando alguém nos diz: olha, você tem que ficar aqui neste lugar? E como Deus em tudo tem um propósito, nós temos sido treinados a ter determinadas posturas que muitas vezes nós não teríamos naturalmente. Nós somos, por exemplo, obrigados a usar máscara, a não sair de casa sem que esteja com máscara. E muitas vezes eu tenho ouvido irmãos questionando, pessoas dizendo: ah, mas eu não gosto dessa máscara, mas eu não quero usar essa máscara, eu tenho ódio dessa máscara, eu não gosto disso, mas você é obrigado. A verdade é que nós nos achamos senhores da vida e da razão.
E muitas vezes isso tem sido passado para os nossos filhos, para as nossas crianças, como um legado maldito. As crianças deste tempo perderam o senso de submissão dentro de casa. Por isso nós vamos presenciar alguns lares em que os filhos dominam os pais. As crianças governam os adultos. São famílias que invertem os papéis. E os mais experientes, os mais maduros, de maneira lastimável, se submetem àquilo que os inexperientes e as crianças estão ditando como ordem. Porque as crianças deste tempo não querem mais se submeter. Para a sociedade moderna, o termo submissão está em desuso. É uma atitude do passado. Não combina com esse tempo em que, em nome da liberdade, nós queremos fazer o que queremos. Nós queremos ser livres, não para andar na decência, na ordem, no zelo, no respeito, mas nós queremos ser livres para andar na baderna, no conflito, na extravagância, na palavra torpe, em posturas que não combinam com a vida cristã. Por isso, muitos vivem numa verdadeira contradição entre a fé e aquilo que praticam. Quantas histórias de pais que aconselhavam os filhos a não saírem de casa e os filhos rebeldes não se submetiam e acabavam sofrendo graves acidentes. Hoje nós somos obrigados a ficar em casa, a obedecer. Caso contrário, pagaremos um preço alto, que pode ser com a nossa própria vida. Nós sabemos que não é fácil nos submetermos aos padrões da palavra de Deus. Não é fácil, queridos, dar o primeiro lugar para o outro. Até porque achamos uma afronta não ser nosso o prestígio. Achamos um absurdo quando alguém ocupa um destaque que imaginávamos que era nosso. Mas essa é a realidade da vida com Deus. Essa é a realidade daqueles que andam na presença do Senhor. E se eu tenho com Deus intimidade, se eu tenho com Deus relacionamento, se eu tenho com Deus vivência, isso para mim não vai ser um peso, um sacrifício, um absurdo, mas algo natural, que flui naturalmente do meu coração, das entranhas da minha alma. A palavra de Deus revela essa postura como condição para o nosso relacionamento com Deus. Amados, submeter-se à soberania de Cristo é um dos aspectos centrais da vida cristã, do cristianismo. A Bíblia diz em Lucas 14:27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Essa é a sujeição condicional da vida com Deus. Se eu quero andar com Deus, eu tenho que pegar a minha cruz e segui-lo. A submissão é a chave para alcançar a harmonia em todas as esferas da vida. Seja no casamento, na família, na vida profissional, no convívio da igreja, ou em qualquer situação que eu esteja experimentando. A submissão bíblica é um sinal de igualdade baseado no amor. Eu não dou o meu lugar ao outro, porque eu quero me promover como uma atitude de bondade minha. Mas o amor gerado em meu coração, pela ação do Espírito de Deus em minha vida, me impulsiona a ter esse tipo de comportamento, a ter esse tipo de atitude, a ter essa reação. A Bíblia diz em Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vamos ter que viver um tempo diferente.
Nós precisamos mudar a nossa cultura religiosa, de frequentar a igreja, querendo que aqueles que estejam à nossa volta nos sirvam, e começarmos a ocupar a posição bíblica de nos assentarmos no último lugar para sermos convidados para o primeiro. Essa sujeição bíblica vai nos condicionar a ter um elevado grau de intimidade com Deus, de vivência com Deus, de experiência com Deus, do sobrenatural de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a experiência daqueles que querem mudar a sua cultura religiosa. Segunda lição que nós extraímos do texto: mudamos a nossa cultura religiosa com a humilhação. Além de não gostarmos de nos sujeitarmos aos outros, de dependermos de ninguém, nós, longe de nós, nos humilharmos. Mas ó o que nos ensina Lucas no verso 11 do capítulo 14. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Certamente nós vamos presenciar neste tempo algumas pessoas que ocupavam destaque na sociedade, tendo que se humilhar e ocupar um lugar com menos destaque, de inferioridade, sem exaltação, sem reconhecimento. E esse processo vai levar muitos a se readaptarem a uma realidade que jamais imaginavam, que no passado sequer sonhavam. Mas eu acredito, queridos, que o aspecto da humilhação é um dos mais fortes trabalhar de Deus na vida do povo que se diz cristãos nesse tempo. A humilhação vai ser a marca característica deste tempo. Se humilhar, reconhecer o valor do outro, se colocar no lugar do outro, se colocar numa posição de inferioridade, é algo que não estávamos habituados a viver, mas que teremos que quebrar essa barreira e atrair essa realidade para a nossa vida hoje. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós encontramos uma lição apropriada para essa postura que nós devemos adotar diante de Deus, quando diz, e esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amados, a humilhação, ela é uma condição dada por Deus para ouvir a nossa petição, para atender o nosso clamor. Sem essa condição, nós ficamos agindo na realidade, na religiosidade, e nada acontece na nossa vida. Muitas pessoas passam o tempo todo reclamando de Deus e dizendo: mas Deus não me ouve, Deus não escuta as minhas orações, eu tenho pedido tanto e Deus parece indiferente. E muitas vezes esquece que uma das condições essenciais para andarmos com Deus e experimentarmos sobre nós esse milagre contínuo do Senhor é a condição de humilhação. É necessário entendermos que na mesma medida que a obediência produz bênção, a desobediência atrai maldição. Quando a nação vira as costas para Deus, rejeitando a lei, escarnecendo a sua palavra, ela se entrega a toda sorte de aberração moral, promovendo o mal e refreando o bem. E sabe o que é que acontece, irmãos? O juízo de Deus vem sobre essa nação. E conosco não é diferente.
Sempre que não nos colocamos diante de Deus em posição correta, em atitude correta, vem sobre nós o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque de Deus ninguém zomba. A humilhação ante a poderosa mão de Deus é o caminho da restauração. Enquanto o povo endurece o coração, endurece a cerviz, sofrerá consequências irremediáveis pela sua postura, o seu comportamento de desobediência, de afronta contra Deus. Enquanto não entendermos a humilhação como uma condição para que as nossas petições sejam atendidas, para que a nossa vitória chegue, nós vamos amargar a derrota recheada com a nossa arrogância e com o nosso sentimento de autossuficiência. A humilhação, escute o que eu vou lhe dizer agora. A humilhação é a única condição bíblica para sermos exaltados. Você quer exaltação? Você quer posição de destaque? Você quer holofote? Você quer reconhecimento? Se humilhe. Se desejamos mudar a nossa vida e transformar a nossa história, nós devemos começar nos humilhando. Não se sinta melhor do que os outros. Não se sinta mais justo do que os outros. Não se sinta mais merecedor do que os outros. É triste muitas vezes termos que conviver com pessoas que se sentem senhoras da razão. São pessoas que pensam que o mundo gira em torno de suas próprias cabeças. E por isso se colocam sempre com superioridade, com arrogância, com presunção, com prepotência. E por isso essa postura, por ter esse comportamento, acabam tripudiando dos outros, humilhando os outros, machucando os outros, ferindo os outros. E nós precisamos acordar para uma nova realidade e um novo tempo que Deus tem para nós. E esse novo tempo pode ser mudar da cultura religiosa, do desejo de promoção, e passarmos a viver alicerçados na humildade, na humilhação, na submissão, na sujeição. Esta é a condição bíblica que o Senhor coloca para andarmos e vivermos na sua presença. Terceira lição, queridos: mudamos a nossa cultura religiosa quando descobrimos que a honra vem de Deus. Muitas vezes a gente fica cavando situações para ganhar uma palavra de elogio. Certa vez eu escutei uma pessoa dizendo: eu viro tapete quando alguém me elogia. Tem pessoas que vivem uma verdadeira crise existencial por almejar, desejar reconhecimento. Esquecem, queridos, que a honra que nós precisamos não virá dos homens, porque os homens, como nós, são falhos, caem, fraquejam, fracassam, mas o Deus justo, no momento certo, vai nos abençoar, nos agraciar, nos exaltar. Olha o que diz o verso 10 de Lucas 14. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Diga comigo: serei honrado. Diga aí na sua casa: eu serei honrado. A maioria das pessoas passam a vida procurando uma única oportunidade para serem honrados diante dos homens. Nós buscamos essas honras em dinheiro, nos títulos, nas posições. Desejam mostrar os seus talentos, aquilo que conquistaram com a vida. São pessoas sedentas
pelos aplausos, pelos elogios, pelo destaque. Hoje nós corremos muito em busca de curtições, de pessoas que vejam em nós uma posição elevada. E muitos ficam frustrados por não conseguir se sentir honrados. Por essa razão, muitos se fecham para os relacionamentos, se isolam da vida, pois o que desejam não é concretizado, não é realizado. Quantas pessoas acompanhamos que em busca dessa honra se sujeitam, se submetem a determinados comportamentos, posturas que nós sabemos que ferem a palavra de Deus e desonra ao Senhor. São pessoas cegas pelo pecado da soberba, que só conseguem enxergar os seus próprios anseios, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, mesmo que o que esteja em jogo seja o seu testemunho cristão, a sua vida com Deus. Não importa, são capazes de jogar para o alto todas as experiências que viveram com o Senhor, desde que tenha apenas um único elogio dos homens. O que precisamos entender é que a humildade é o caminho da glória, o portal da honra. Jesus disse que os humildes serão exaltados, mas que os soberbos serão humilhados. A humildade traz honra, bem-aventurança, felicidade, provisão, alegria, sucesso. A humildade traz honra. A humildade é o caminho da felicidade. A palavra de Jesus nos revela o caminho da honra que tanto desejamos, quando nos ensina em Mateus capítulo 20, versos 25 e 26. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, olha o que diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Amados, o que precisamos aprender com o mestre é que o caminho da honra é o caminho da submissão. O caminho da honra é o caminho da humildade. O caminho da honra é o caminho do serviço. Eu preciso olhar para o meu irmão com um olhar diferente. Não mais me colocando numa posição de superioridade, mas sempre de sujeição, de submissão, de humilhação, de serviço. Jesus nos serviu com a sua vida. E se eu desejo viver a honra divina, eu preciso me colocar na mesma posição de Cristo, que embora sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas cingiu os lombos com a toalha e lavou os pés dos discípulos em atitude de plena humilhação. Precisamos mudar a nossa cultura religiosa, que foi habituada a receber, a ter tudo pronto em suas mãos, a ter o cardápio que nos atenda, a encontrar tudo feito. E talvez você esteja agora em casa e se questionando e se perguntando: como é que vai ser quando a igreja voltar? Eu estou aqui, acostumada a estar aqui na minha cama, no meu sofá, vendo o culto acontecer. Não é para isso que Deus nos chamou. Essa é uma ferramenta maravilhosa para esse tempo. Mas nós sabemos que muito mais do que receber algo pronto, Deus quer usar a minha vida e a sua vida para transformar a realidade da vida de outras pessoas. E a primeira quebra de cultura que nós precisamos ter na vida religiosa é parar de olhar à nossa volta
questionando aquilo que não está do nosso jeito, da forma como desejamos, e nos colocarmos em humilhação diante de Deus, em sujeição diante do Pai, e esperar que o próprio Deus nos promova ao lugar que Ele tem para nós. A honra que nós tanto desejamos virá do Senhor. Não se preocupe, não fique inquieto, não se angustie, não se exaspere, não se desespere, não fique ansioso, descanse, porque no tempo oportuno Deus o exaltará. Mas hoje, este é um tempo de humilhação. Esse é um tempo de você se colocar diante de Deus dizendo: Pai, eu estou aqui. Eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero cumprir os teus propósitos. Eu não quero viver para que eu seja conhecido, para que o meu nome seja conhecido, mas eu quero viver para que o nome de Jesus seja conhecido. Sente no último lugar, para que o dono da casa te convide para o primeiro. Se humilhe, para que no tempo oportuno o Senhor te exalte. Creia, creia. A honra que você tanto deseja e talvez espere dos homens virá do Senhor. É Ele quem nos honra, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos agracia, é Ele quem nos dá a vitória. Você crê nessa verdade? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Pai, nós sabemos, Pai, que tantas vezes a nossa maior angústia é a busca de reconhecimento. Quantas vezes, Pai, nos entristecemos porque não temos o feedback que desejamos, a resposta que desejamos. Quantas vezes, Pai, o nosso coração fica amargurado porque nos sentimos humilhados pelas pessoas. Ó Deus, mas que o ser humilhado não seja motivo de desonra para nós, mas que seja sim uma posição de alegria por estarmos cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, visita esse coração nesta manhã, que talvez esteja aí se questionando quanto ao novo tempo, a nova realidade. Ó Deus, quantos hoje se questionam, Pai, e quando tudo isso parar, como será? Seja simplesmente um servo do Senhor. Se humilhe, se renda, se submeta, se sujeite. Permita que o Senhor te leve ao lugar que Ele tem para você. Que o próprio Deus te tome pela tua mão direita e te conduza ao lugar de vitória, de triunfo que Ele tem reservado para a sua vida. Esse é o nosso desejo e essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus possa estar te dando um domingo mega abençoado, hiper abençoado. Que você se encha da alegria do Senhor. Não se angustie, não se preocupe quanto ao amanhã, porque do amanhã, do seu amanhã, cuida o Senhor. E hoje nós vamos ter um privilégio enorme de logo mais às 17h30 estarmos juntos lá no nosso estacionamento para o nosso culto drive-in. Será um momento muito especial, mas não deixe de pegar a sua máscara, levar o seu álcool gel, colocar a sua família no carro em segurança. Nós vamos ter no estacionamento algumas pessoas indicando as vagas para que você esteja lá em segurança. Não vamos sair dos carros. Será um tempo de exaltação e louvor a Deus, mas obedecendo às diretrizes do decreto governamental. Eu espero você. Se você quiser levar a sua doação de cobertor, de agasalho, você pode entregar na entrada da igreja.
também vai ter pessoas para receber esse tipo de doação. Eu espero você logo mais à tarde. Que Deus te conceda uma tarde cheia de bênção, de alegria e de vitória na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Muito bom ter você conosco. Não deixe de deixar o seu like, de indicar a nossa página Dia de Imersões para alguém, também de indicar o nosso canal do YouTube, IBLN TV. Será uma bênção poder abençoar outras pessoas, será uma alegria abençoar outras pessoas com mensagens inspirativas da parte do Senhor. Eu conto com a sua participação. Tenha um bom dia na presença do Senhor.